Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a segunda gota dessa minissérie de, vamos dizer assim, o tema é troque de mãos. Se você quiser entrar no grupo para receber a gota de sabedoria, nessas gotas que nós enviamos, tem um link de um grupo. O pessoal tem feito grupos, né? Esses grupos são exclusivos para receber a gota. Nós já temos 103 grupos. Se você não conseguir chegar até esse texto, você pode procurar, por exemplo, a, o meu Instagram, Hermes, Pastor Hermes com H, Júnior. O Instagram do Gotas de Sabedoria, Pastor Hermes com H. O canal no YouTube, Gotas de Sabedoria, Pastor Hermes com H. Pode deixar o seu número lá, até no direct mesmo. Já tem vários dias que os irmãos estão me ajudando a coletar esses nomes para cadastrar, tá bom? Quando eu falo de troca de mãos, no fundo, eu estou dizendo: vamos abrir mão das demandas da nossa vida e colocar nas mãos de Deus aquilo que, especialmente, nós sabemos que nós somos incompetentes. Se você não ouviu a primeira gota, eu disse que estava carregando uma mala no aeroporto e a rotinha quebrou. E eu levava de uma mão para outra, trocando de uma mão para outra, porque estava muito pesadinha a minha mala. E teve um momento que a mão esquerda não estava carregando e a direita dizia: não estou suportando mais. E aí o meu cérebro dizia: bota para outra mão. E assim eu fui trocando de mãos. E olha o que diz em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Essa carta é interessante porque Pedro está dando conselhos ao povo de Deus. E ele começa dando esses conselhos ao povo de Deus, e ele direciona isso aos líderes, começando aos presbíteros. Ele vai trabalhando, falando com os jovens, ele vai falando para as pessoas deixarem de viver uma vida soberba, de serem humildes, de não resistir a Deus. E ele vai falando de forma tão linda que no verso 6 ele chega a dizer: gente, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo, no tempo oportuno, ele exalte vocês, ou seja, sejam humildes diante de Deus e aguardem, porque Deus sempre exalta os humildes. Mas a minha ênfase está no versículo 7. Quando ele falando para o povo ter essa postura, ele percebe que o coração do povo está cheio de angústia, de preocupação, de ansiedade, de temores. Olha que coisa profunda. E é justamente, gente, nesse texto que ele diz: troque de mãos, tire essas demandas das suas mãos, tire as suas preocupações das suas mãos. Está passando por algum problema, está passando por uma enfermidade, está passando por alguma coisa que você olha assim para os quatro cantos, tudo de vez, tudo ao mesmo tempo. Ele diz assim, no verso 7 de 1 de Pedro: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, eu nem sei de onde é que você me ouve agora. Tem gente que me ouve de outra cidade, de outro país, de outro estado. Tem gente que me ouve de outra religião, gente que nem religião tem, gente que me escuta nesse momento do trabalho, no leito de um hospital, gente que me escuta numa academia, andando, parado, deitado em uma cama. Eu venho agora, mas eu venho mesmo em nome de Deus para a sua vida, em nome de Jesus para a sua vida. Troque de mãos, tira da sua mão, tira do seu coração, tira da sua cabeça, da sua mente, lança em Deus. Ao final dessa gota eu vou orar pedindo por sua vida, por sua família. Mas eu preciso dizer para você, ouça a voz de Deus através da minha voz. Troque de mãos. Senhor, nesse sábado tão cedo, Pai, muitas pessoas estão ainda dormindo. Dormindo porque não conseguiram dormir durante a noite. Dormindo porque tiveram um dia terrivelmente duro. Dormindo porque tiveram um dia dificilmente cansativo.
Eu quero apresentar os meus irmãos e minhas irmãs ao Senhor, Pai. Gente que talvez me escuta encarcerado agora, seja por grades físicas ou por grades emocional ou espiritualmente falando. Gente que está vivendo dias terríveis porque acompanha um parente no hospital, talvez com um diagnóstico médico clínico, praticamente dizendo assim: eu vou fechar o quadro aqui, agora é só aguardar a hora. E eu quero dizer que Deus também tem a hora de mudar. Ô Espírito Santo, me ajuda a trocar de mãos, tirar das minhas mãos e lançar nas mãos de Deus. Ajuda meu irmão, minha irmã a trocar de mãos. Deus, nesse momento, pessoas podem estar me ouvindo dizendo: estou passando por isso porque eu fiz isso e isso de errado. Nós plantamos muita coisa, sim, mas trocar de mão significa: Deus, independente do que eu fiz ou do que eu sou, eu lanço nas tuas mãos. Me ajuda, Senhor. Entra em providência, Pai. E eu oro assim pelos meus irmãos e minhas irmãs, pedindo mudanças e milagres. Deus, tomara que o telefone toque dizendo: o quadro mudou. Tomara que a mensagem chegue no WhatsApp dizendo: sua bênção chegou. Mas jamais esqueçamos que a maior bênção é a presença de Jesus, o Salvador. Em nome dele nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Fiquem em paz, um dia de paz mesmo.